Hoje nós vamos ver um pouco sobre a palavra que Jesus fala através de parábolas, né? Sobre planejar, calcular. Esse texto está lá em Lucas capítulo 14, do verso 28 ao 31. Mas antes de falar sobre o que é planejar, o que é calcular, né? A gente vai mesmo ver o conceito num dicionário comum. Mas vamos ler o versículo primeiro. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Bom, então o que significa esse planejamento? Que no caso aqui, calcular, avaliar, é um dos significados de planejamento. Então, né, repetindo, a palavra que significa o ato ou efeito de planejar, criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. É uma importante tarefa da gestão e administração. Está relacionada com a preparação, a organização, a estruturação de um determinado objetivo e é essencial para a tomada de decisões. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Bom, primeiro de tudo, sobre planos, eu separei um versículo onde está explícito que o Senhor tem planos para você. Vamos lá? Em Jeremias 29:11, que diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então o Senhor tem planos, tem propósitos para a sua vida. E os planos e propósitos dele são bons. Ele quer dar um futuro e uma esperança. Então isso é importante a gente crer nisso, porque a Bíblia, para nós que cremos, né, ela é a verdade. Se isso está lá, eu vou crer e vou confiar que o Senhor, Ele tem bons planos para mim. Então, se estiver acontecendo uma coisa que não é muito boa, isso vai passar, isso vai ter uma outra saída, você pode procurar, você tem etapas para evitar certos problemas. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse plano do ponto de vista nosso, né? Porque o Senhor tem planos a nosso respeito. E nós? Quais são os nossos planos? Então a palavra diz que Ele permite que você faça planos, mas você tem que tomar cuidado para que o seu plano esteja alinhado com o dele, esteja na direção daquilo que Deus quer. Então vamos ver lá em Provérbios 16:9, que diz assim: o coração do homem propõe o caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, quando a palavra usada aqui, propor, já é alguma coisa que nós pensamos no futuro, pensamos em algo que vai acontecer. Então, isso está relacionado com planejamento, com coisas que você vai fazer com fim, como disse lá o dicionário, né? Ele é uma etapa importante e está relacionada com a preparação, a organização e estruturação de um determinado objetivo. E para que você possa otimizar o alcance, otimizar o que vai acontecer de um determinado objetivo. Então, diz assim, Provérbios 16:9. Ele falou, né, que o coração do homem propõe o caminho e o Senhor dirige. Então, os planos e os propósitos e projetos que devemos fazer voltados para o Senhor, pensando nele, perguntando, conversando, orando, o que o Senhor tem para mim? E também a gente sabe que é no caminhar. O Senhor revela no caminhar, os sinais seguirão os que crerem. Então essa é como uma orientação válida para praticamente tudo. Os sinais seguem os que creem vão caminhando. Então o seu planejar também vai ocorrer no caminhar.
E, como eu disse, você faz o plano, mas você deve procurar a direção do Senhor. Então, consagrar ao Senhor a sua vida é o segredo de que seus planos serão bem-sucedidos. Vamos ver lá em Provérbios 16:3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, assim, existe um conselho, né? Consagrar a Deus o que você vai fazer, e ele está falando, a própria palavra está testificando, seus planos serão bem-sucedidos. Então, resumindo, né, o que a gente falou, Deus tem planos a nosso respeito, nós podemos fazer os nossos planos, mas consagrar ao Senhor a nossa vida é o segredo para que esses planos sejam bem-sucedidos. Bom, vamos ver então praticamente 3 conselhos, 3 fases importantes para o planejamento. Então, nós devemos planejar bem, não ter pressa. A gente até costuma dizer que brasileiro faz, refaz, faz de novo, refaz, porque não se prende muito a planejamento. E os japoneses não, eles planejam e quando fazem, fazem de uma vez só. Nós devemos aprender com os japoneses e também com a palavra de Deus, porque está escrito que você deve planejar bem e não ter pressa. Vamos ver lá em Provérbios 21:5, diz assim: os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. O que quer dizer aqui? Você precisa de diligência, né? Para fazer um plano. Diligência é o quê? Se dedicar àquilo que você está fazendo. Então, um plano exige diligência. E essa diligência, essa perseveração, né, esse continuar a fazer, conduz à abundância. Mas se você não quer saber, não quer planejar, não quer pensar antes, quer sair fazendo, a palavra está falando, se você está se precipitando, se você se apressa, então, como vimos, né, o plano, você vai gastar um certo tempo, você precisa de se dedicar. E se você tiver pressa, a palavra já está falando que não vai dar muito certo. Bom, uma outra fase do plano, uma outra recomendação segundo a Bíblia, a gente vai encontrar lá em Provérbios 15:22, que diz assim: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelece. Então, qual que é o conselho aqui? Que devemos buscar conselho para os nossos planos ou projetos. É claro que você vai ter que ser cuidadoso para que seu plano não, vamos dizer, não seja para todo mundo, não seja espalhado antes de você conseguir planejá-lo todo. Você vai escolher uma pessoa de confiança, você vai escolher 1 ou 2 pessoas de quem você, assim, que são pessoas que estão ao seu lado, que você pode confiar para pedir um conselho. Mas é importante, a Bíblia fala sobre isso. Onde não há conselho, os planos se frustram. Então, é importante você pedir conselho. Outro fato sobre plano que é importante também é que a própria Bíblia diz que tem pessoas que querem impedir os seus planos. E, né, existem músicas que falam quando quiserem roubar os planos, e às vezes não é só roubar. Pessoas querem mesmo impedir. Essa história a gente pode ver e lendo todo Esdras, mas aqui eu separei apenas um versículo que está lá em Esdras 4:5, e alariaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então tem pessoas que gastam tempo para te prejudicar. É uma coisa que a gente não pode ignorar, porque a própria Bíblia relata o caso de Esdras.
Foram em várias etapas e durante muito tempo as pessoas tentaram frustrar os planos dele. Então você vai planejar bem, não vai ter pressa, vai buscar um conselheiro e vai se preparar também, porque saiba que pessoas vão tentar frustrar os seus planos. Mas em que nós vamos confiar? Confiar na palavra, que diz: se você consagrar ao Senhor em tudo o que fizer, os seus planos serão bem-sucedidos. Então, a gente sabe que temos o recurso para conseguir passar por todas as fases do planejamento e ainda por cima ser bem-sucedido no seu projeto. Agora nós vamos nos dedicar mais àquele versículo inicial, que foi o Lucas, capítulo 14, 28, que Jesus está falando a sua palavra. Então diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Ou seja, você tem que avaliar. Cálculo significa uma avaliação, um plano. Você vai pensar sobre aquilo, você vai prever, presumir, avaliar, calcular. Então isso faz parte dos nossos projetos. E Jesus está mostrando através dessa palavra que isso é lícito, que isso é bom, né? Interessante que agora a própria palavra, ela fala que se você não avaliar, não planejar, então, assim, quais seriam as consequências de não avaliar, não planejar? Então, o verso 29 do capítulo 14 diz: para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a zombar de você. Veja que interessante aqui, isso é um senso comum. Ninguém quer ser zombado, as pessoas ridicularizarem o que você faz. Então eu achei interessante que o Senhor considerou esse sentimento e apareceu no seu exemplo. Que o quê? Que a gente deve planejar. Porque aqui no caso ele usou o exemplo de uma construção, porque você sabe que existe o alicerce, a parede e o telhado. Então as três partes, que é começo, meio e fim, elas têm que se cumprir num processo de planejamento. Então, na parábola Jesus está nos exortando para que a gente cumpra as três etapas. Faça o plano com começo, meio e fim. Porque se você começar e não terminar isso, as pessoas vão zombar de você e vai dizer: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, este sentimento de desadequação, das pessoas rirem de você, é um sentimento lícito. E apareceu na parábola aqui, falando: você tem que planejar, porque se você começou e não pôde acabar, é motivo de zombaria. Também, como nesta parábola, a gente vai ver aquilo que estava escrito lá no versículo que a gente leu sobre o conselho, que no verso 31 a gente vai ler: qual é o rei que, indo em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro de quem vem contra ele com 20.000? Quer dizer, ele vai planejar, ele vai pensar: será que vai dar certo essa guerra que eu quero fazer? Será que vai dar certo esse meu empreendimento? Deixa eu conversar com quem conhece. Então vamos ver, será que eu posso subir nessa guerra com 10.000, com 20? O que é que eu tenho que fazer? Então, essa parábola está encerrando vários conselhos, que nós devemos avaliar o que vamos fazer. Essa avaliação ela tem começo, meio e fim. O projeto também, você tem que avaliar o projeto. Depois de feito, você tem que ver se ele deu certo ou não deu certo, por quais razões, para que você possa, numa próxima oportunidade, aprender com aquele que pode ter levado a falhas. Então, toda avaliação é importante.
E lembrando que qual é o segredo? O segredo é consagrar ao Senhor tudo que você faz, porque seus planos serão bem-sucedidos. Aqui, o Senhor já está afirmando que os planos serão bem-sucedidos. Ele não está perguntando se você deve ou não deve fazer plano. Ele já está supondo, porque a própria palavra dele fala que devem haver planos. Ele só está afirmando a qualidade dos planos, que serão bem-sucedidos se você consagrar ao Senhor. Então, pensando nisso, eu ainda selecionei mais 2 versículos onde a palavra nos exorta para nos chamar a atenção, porque às vezes você pode ficar tão envolvido com o seu projeto, tão envolvido com o seu plano, tão envolvido com as etapas, que você pode até esquecer de Deus. Aí em Miqueias ele nos faz lembrar, Miqueias 2:1. Ai daqueles que nas suas camas maquinam a iniquidade e planejam o mal. Ai deles, porque se está fazendo mal para alguém, isso não está escondido da mão de Deus. Então, ai daquele que planeja o mal na escuridão, no secreto, né? Aqui até fala, nas suas camas maquinam o mal. Também Isaías 29:15 diz: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Ou seja, não há nada que você faça que possa escapar do olhar de Deus. Então, a própria palavra já falou, olha, coloque diante dele os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, vá agindo, vá fazendo, vá planejando. Seja diligente, passe pelas etapas, tome conselho, avalie, o seu plano tem começo, meio e fim. Então, busque conselhos, todas são etapas importantes. Mas não se esqueça que o Senhor, ele deve continuar, tanto no começo, no meio e no fim, a ser o Senhor da sua vida, a dirigir os seus planos e projetos. E vamos ver, existem muitos, mas vamos lembrar apenas de um exemplo de uma pessoa que planejou. Ele usava planejar, era método, hábito dele, não é planejar uma nem 2 vezes, ele sempre planejava e ele nunca perdeu uma batalha. Quem foi esse? Foi Davi. Então nós vamos lembrar de 2 versículos sobre a história de Davi. O primeiro está lá em 1 Crônicas 12:22. De dia em dia concorriam a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Então aqui o que é que eu quero ressaltar? Pessoas ajudaram a Davi e foram até ele. Então você está colocando o seu plano diante de Deus, Deus vai abrir portas, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Porque aqui está falando isso, que as pessoas iam a Davi até o ajudar. E se formou um grande exército, um exército de Deus. Pensa bem, eram homens e se converteram no exército de Deus? Como assim? É que Deus estava no plano dele, Deus estava no projeto dele. Então, como diz o pastor Sadi Racheves, você e Deus são maioria. Então, esta é a receita para que seja bem sucedido. As pessoas vão te ajudar, mas ainda que não ajudasse, você e Deus são maioria. E veja lá no 1 Crônicas, no mesmo capítulo 12, verso 32. Está dizendo, quem ajudou Davi? Foram várias pessoas, mas aqui eu quero ressaltar um tipo especial de pessoas. Eram os filhos de Zacar. E eles tinham uma habilidade. Olha, eram 200 dos seus chefes, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos sob suas ordens. Então há uma ciência dos tempos. Nós devemos buscar o momento certo. Vamos planejar, sim, para saber o que fazer. Agora, quando tem esta sabedoria, essa ciência do tempo, para saber o que fazer, quando fazer. E Davi
usou desses recursos. Ele era um homem de guerra, era um homem de estratégia, ele planejava, ele tinha ajuda das pessoas, ele colocava Deus na frente e havia na sua equipe pessoas entendidas em discernir os tempos para que possa saber o que fazer. Então aqui nós vamos fechar esse estudo no dia de hoje para nós lembrarmos que são simples coisas, mas que devemos aplicar, colocar nosso coração em Deus, planejar o que vamos fazer nas mais diversas áreas da vida. Não, nenhuma área da nossa vida escapa de você colocar diante de Deus, de você planejar, de você estabelecer o que fazer, quando fazer, como fazer. Tudo isso são conselhos do Senhor. Coloque sua vida diante dele, planeje bem, diligentemente, busque conselheiros, se prepare para a contrariedade, se prepare para as pessoas que vão se opor, avalie bem, começa, né? Tudo tem começo, meio e fim. Não se esqueça do Senhor e atraia para a sua equipe pessoas que sejam entendidas na ciência dos tempos para saber o que fazer. Então, em nome de Jesus, que possamos essa semana, de repente, dar um break, dar uma parada, porque a vida hoje é tão acelerada, às vezes a gente está tão correndo atrás, que a gente não para pensar. Será que é isso mesmo? Estou no caminho certo? É isso mesmo que o Senhor quer de mim? Dá uma paradinha, pense um pouquinho, reflita, pratique os conselhos, né, que está lá na palavra de Deus e, como está escrito em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Em nome de Jesus, tenhamos todos uma boa semana.